Boa noite a todos que estão nos acompanhando para mais uma live, do Gaeb. Eu vou fazer a abertura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de hoje é a 133. O título é: Que tendes? Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. Isso está lá em Marcos, no capítulo 8, no versículo 5. Quando Jesus, à frente da multidão faminta, indagou das possibilidades dos discípulos para atendê-la, de certo procurava uma base a fim de materializar o socorro preciso. Quantos pães tendes? A pergunta denuncia a necessidade de algum concurso para o serviço da multiplicação. Conta-nos o evangelista Marcos que os companheiros apresentaram-lhe 7 pãezinhos, dos quais se alimentaram mais de 4.000 pessoas, sobrando apreciável quantidade. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A imagem compele-nos a meditar no positivo de nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons devido à abundância. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? A usina mais poderosa não prescinde da tomada humilde para iluminar um aposento. Muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e recompensa. Mas a voz no monte continua ressoando. Que tendes? Infinita é a bondade de Deus, todavia, algo deve surgir nosso, eu em nosso favor. Em qualquer terreno de nossas realizações, para a vida mais alta, vamos a Jesus ao próprio para o resto. Não fica claro aqui que a gente tem que se esforçar para fazer a nossa parte, né? O mestre está aí para nos auxiliar, mas a lição diz aqui que a gente tem que se esforçar e dar o nosso melhor para conseguir se melhorar, né? Nessa caminhada nossa. Bom, vou convidar todos para a gente fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, cada um na concepção que faz dele, seja num sorriso da criança, na imensidão do mar, num céu estrelado, numa mata bem extensa, o som de uma cachoeira, enfim, cada um o que carrega no seu coração de mais belo e mais bonito. E que nós possamos agora, neste momento, relaxar, abrir o nosso coração e a nossa mente, estarmos receptivos para essas informações que nos serão passadas nesta noite, pedindo ao Pai toda a misericórdia necessária, para que saibamos extrair toda a essência dessas informações, informações essas que com certeza nos trarão um novo pensamento, uma nova maneira de direcionar a nossa caminhada, e que ela possa nos possibilitar a iniciar essa nossa reforma íntima que se faz tão necessária, que nós possamos dar o máximo de nós, como a lição de abertura ficou claro para nós, para que a gente possa almejar uma vida melhor no nosso futuro espiritual. Pedimos ao Mestre Jesus
a toda a espiritualidade de luz, ao nosso mentor espiritual Vassanufo, toda a intuição necessária ao nosso irmão Célio, para que ele possa passar todo esse conhecimento para nós. E que nós, no final dessa live, possamos estar bem melhores, enxergando a luz ao fim desse túnel, neste momento de adversidade que todos nós estamos enfrentando, seja na perda de um parente, de um amigo, ou um conhecido de um amigo, enfim, pessoas que estão desencarnando através dessa doença, Covid-19. Pedimos ao Pai que possa enviar os seus médicos espirituais a todos os leitos hospitalares e a todos os lares que se encontram um dos nossos irmãos enfermos, para que eles possam receber esse lenitivo que vai trazer o equilíbrio do corpo físico e espiritual, para que todos possamos retomar a nossa caminhada. Pedimos também, Pai, que abençoe cada lá representado, todos esses nossos irmãos que acompanham conosco essa live de hoje, e que essas informações, essas vibrações cheguem a todos esses lares e possa trazer o bem-estar para todos nós. Sendo assim, Pai, pedimos a vossa permissão para iniciarmos a live da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Que assim seja. Vou deixar com você, tá, Celinho? Tá ok, estamos aí. Estamos juntos. Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e, através dos benfeitores espirituais, possamos fazer as nossas reflexões nessa noite, cujo tema que nós vamos desenvolver é o livre-arbítrio, caminho para a evolução. E nós iniciamos essa reflexão com uma colocação de Allan Kardec, no questionamento que ele faz aos espíritos, quando ele lhe pergunta o seguinte texto: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, nada o dirige senão a sua vontade. Assim redige Kardec. Então, meus irmãos, começamos refletindo que o livre-arbítrio ele é uma ferramenta que se desenvolve na medida que nós tomamos conhecimento de nós como espírito imortal. Então, o livre-arbítrio é muito comentado, é muito falado na doutrina, mas ele é uma das potencialidades que nós possuímos. Tanto assim, como nós podemos observar no livro Justiça Divina. Neste livro, Emmanuel, através de Chico, traz, na questão 81, que tem como título Evolução e Livre-Arbítrio, o seguinte trecho para a gente refletir. O trecho examinado diz o seguinte: examinando o livre-arbítrio, que a divina lei nos organiza, consideremos que nós mesmos, espíritos quais somos, recebemos o quadro das provações aflitivas em que nos encontramos, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade de infinita, por agora, que pode dar. Então, veja só, o que ele está dizendo? Examinando o livre-arbítrio, que a divina lei nos oportuniza, consideramos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, recebemos um quadro de provações aflitivas em que nos encontramos, como sendo o maior ensejo de crescimento que podemos ter nesse momento. Falando de outra forma, através do livre-arbítrio, temos a oportunidade que merecemos da misericórdia divina. Através do livre-arbítrio, temos as oportunidades que merecemos da misericórdia divina para espíritos imperfeitos que nós somos. E é dentro dessas nossas provas que nós merecemos, que nós escolhemos também,
possamos progredir como espíritos imortais, desenvolvendo o quê? A nossa maturidade espiritual, espiritualizando-nos. Então, o objetivo maior do livre-arbítrio é nos oportunizar, tomarmos posições diferenciadas com as provas que nós hoje estamos vivenciando. Imagine nesse momento atual. Precisamos vivenciar algumas situações e, com o conhecimento já adquirido, que nos liberta, vamos tomar posições e atitudes diferentes. Por quê? Porque, no fundo, o livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de plantar o que nós quisermos. Isso é livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que nós plantamos, estamos utilizando a nossa maturidade de espírito, seja ela qual for. E a justiça, a misericórdia da justiça divina, nos faz colher o que a gente plantou. Vejam só, agora, nesse instante, você no seu ambiente doméstico, refletindo algumas atitudes mentais que você teve hoje, alguns sentimentos que você projetou a nível de pensamento, algumas atitudes. Quais foram realmente as produtivas para o seu crescimento? Quais foram? Essa é uma reflexão, isso é doutrina espírita. Porque não podemos fazer confusão com a doutrina espírita em relação aos seus objetivos. Porque o objetivo da doutrina espírita é um só. E tem uma colocação de Divaldo Pereira Franco, num blog do grupo de estudo Allan Kardec, que Divaldo faz uma colocação sobre o objetivo fundamental da doutrina espírita. Ele diz assim, o Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um. Essa é a missão da doutrina espírita, e a missão de todo espírita é ser melhor todo dia, é educar-se a nível de condição moral, de aperfeiçoamento moral. E ele diz ainda, Divaldo, olha só, fornecendo à doutrina espírita explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados e corrigidos, para que se faça luz na consciência e consolo nos corações. Luz na consciência, compreensão da lei divina, luz no coração, entendimento dos sentimentos. Essa é a doutrina espírita, que nos traz todas as necessidades que precisamos de forma clara, objetiva, para que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio de forma diferenciada para o bem, para as coisas que vão fazer bem a todos nós. Leon Denis fala que o livre-arbítrio está dentro das potências da alma, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. O livre-arbítrio identifica a potencialidade do espírito, do seu esforço, da sua vontade, da sua conscientização, do seu pensamento para a transformação, seja pelo amor ou seja pela dor. É isso que está falando Leon Denis. O livre-arbítrio é uma ferramenta que é para despertamento. Não estamos aqui para reclamar, chorar dos equívocos que nós tivemos em atitudes em vidas passadas e até na vida atual, que já nos trouxeram sofrimentos, aflições, para que possíamos ter feito reflexões. Mas muitos de nós não mudamos. Até que a ficha cai um dia, pelo sofrimento, pela dor, pela angústia, pela solidão ou por outro processo qualquer,
para que o indivíduo encarnado ou espírito desperte. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ramatiz traz um artigo sobre o livre-arbítrio muito interessante. Esse artigo está colocado na Sociedade Espírita Ramatiz e diz assim: é necessário reconhecer a grande responsabilidade que tem o espírito nas escolhas e nas influências que são o efeito e as consequências das suas escolhas. E mais ainda, sabendo que essas consequências são as colheitas do espírito dentro da justiça da lei divina, que é o livre-arbítrio. Então, precisamos sempre refletir nas nossas atitudes. Quando observamos hoje o processo que nós estamos vivendo, e alguns companheiros, independente da sua cultura, da sua religião, do seu credo, que se comportam como aqueles que ignoram a lei natural de Deus. Veja e observa. Os espíritos estão nos solicitando, o plano maior está nos solicitando que nós tenhamos o máximo de harmonia mental no quadro doméstico, para que nós possamos favorecer em comunhão de pensamento com todas aquelas almas encarnadas e desencarnadas que estão buscando o equilíbrio psicossomático e o equilíbrio do espírito, para que nós possamos fazer a terapia dessa crosta impregnada como se fosse uma nuvem preta de uma grande tempestade. Assim está a psicosfera da Terra. Não sou eu quem estou dizendo. Quem diz é Divaldo no livro dele, Rumo ao Mundo de Regeneração, através de Manuel Filomeno de Miranda. Então veja como é importante o livre-arbítrio na nossa vida, porque quando nós definimos o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio, ele é a faculdade que o espírito possui, é a faculdade que o indivíduo possui de determinar sua própria conduta. Portanto, o livre-arbítrio nos informa que o destino somos nós que construímos. A saúde, a doença, o sucesso, o fracasso, a alegria, a tristeza, o bem ou o mal. A doutrina espírita nos enriquece sobre o tema quando nós falamos em leis de Deus e liberdade e atuação do espírito, esteja ele encarnado ou não. Na seção 614 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a lei de Deus é única e verdadeira para a felicidade do espírito encarnado ou desencarnado. E diz ainda assim os Espíritos: a lei de Deus indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E o que nós estamos observando no planeta? Dentro desse conceito, que nós estávamos muito elevados em intelectualidade, mas muito afastados moralmente da lei natural. Porque o progresso é intelectual, mas tem que ter
a outra asa do progresso da humanidade, que é o campo moral. Por isso, vamos nos afastando, o sofrimento vai chegando. E cada vez mais. E como nós aprendemos à luz da doutrina espírita, que esse sofrimento nos mostra que o orgulho e o egoísmo ainda impera na face da Terra, onde não existe ainda o conjunto, fraternidade, solidariedade, colaboração para desenvolvimento da igualdade, do amor. E todo ser humano, com poucos de conhecimento, sabe que a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Por isso, nenhum de nós, nem Jesus alterou as leis de Deus. Ele trabalhou dentro da lei natural de Deus, com a potencialidade do espírito de um grau de pureza que nós não temos como escalonar. Mas tudo é função daquilo que o espírito constrói, porque quanto mais bem aplicado o livre-arbítrio, mais liberdade o espírito tem como atuar, fisicamente e espiritualmente. O que se precisa na Terra, como diz Emmanuel em Fonte Viva, Caminho, Verdade Viva, Pão Nosso e todos os seus outros livros de mensagem evangelizadoras, é que nós precisamos aprender a servir, espiritualizarmos, sermos pacientes, tolerantes, compreensivos, servidor, para de fato estar no caminho com Jesus, ou em direção a Ele, em direção à lei natural, para que a gente possa ser mais felizes. E aí nós hoje vivemos posicionamento totalmente equivocado, de livre-arbítrio, de opção de escolha, e nós vamos ainda no Livro dos Espíritos, e há 164 ou 166 anos, Kardec já estava perguntando aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas por que a gente não chegou à perfeição ainda? Porque falta a nós vontade de sermos melhor, não materialmente, mas moralmente. E aí temos as dores morais que estamos vivendo. Sofrimento angustiante em quadros familiares. Pessoas jovens, pessoas que eram saudáveis até aquele momento, em que o vírus entra fulminante em atletas, em professores de educação física. Então, meus amigos, é para a gente entender que Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis por serem imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. Por isso é importante que a gente entenda que é preciso estar disposto a alcançar tudo aquilo que podemos nessa encarnação de espiritualização. Por quê? Porque no Livro dos Espíritos, questão 843, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? Olha só, opção de escolha do que eu quero fazer.
Olha a resposta dos espíritos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Não somos máquina. Nós pensamos. Pensamos e existimos num corpo físico de sensações, de sentidos. Não somos máquinas, apesar de muitas pessoas estarem se robotizando. Não é verdade? É preciso que nós tenhamos sensações, reflexões, campo de ideação, todo esse processo de vontade, de desejo. Não somos máquinas, não viemos programados para que o nosso livre-arbítrio fosse todo ele padronizado. Não existe isso. Cada espírito reencarnado, ele traz a sua história, que é diferente de cada um. Eu tenho uma, meu irmão tem outra, o Cleberson, meu amigo, tem uma, o Valmir tem outra. Quem está nos assistindo, cada um tem a sua missão, as suas provas, a sua cruz para carregar. Então, não somos máquinas. Essa é uma reflexão que nós temos que ter. Trabalhando sempre as obras da doutrina espírita, nós vamos caminhando dentro de qualquer assunto e refletindo. Veja essa na obra Ação e Caminho, um livro que Emmanuel, através do Chico, traz a seguinte mensagem pelas próprias obras. Está falando para nós. E ele diz assim, Emmanuel, o mundo é oficina. O corpo é ferramenta. A existência é oportunidade. O dever a executar é a missão a cumprir. O pensamento escolhe. A ação realiza. Olha que maravilhosa colocação simples, que todos nós temos entendimento. Voltando à leitura. O homem é a oficina, o corpo a ferramenta, a existência é oportunidade, o dever a executar é a missão a cumprir, o pensamento escolhe e a ação realiza. Você pensa, usa a consciência, a razão e a boa lógica e realiza a sua ação. Só que nós não fazemos assim. Nós fazemos como se fosse um robô. A gente pensa que a ideia e faz. Às vezes, nem sempre conseguimos fazer o acerto. Não é verdade? E ele diz ainda assim, o homem conduz o barco da vida com os remos do desejo e a vida conduz ao homem ao porto que ele aspira a chegar. Eis porque, segundo as leis que nos regem, a cada um será dado pelas próprias obras. Coisas que nós não damos muita atenção ainda, como espíritas, é o processo de uma sintonia do nosso desejo, sentimentos, pensamento, razão. Desejo, sentimento, pensamento, razão. A gente faz as coisas muito misturadas. A vigilância no processo mental é fundamental, porque a partir do momento que nós criamos um campo de ideação, nós projetamos no plano espiritual aquela imagem viva do nosso desejo. E a nossa psicosfera fica representada em irradiação daquele pensamento, desse campo de ideação. Por isso, o cuidado, a vigilância é importante.
Porque quando eu tomo a minha atitude, eu já executei a ação e a minha potencialidade de livre-arbítrio, de escolha, já foi realizada. E eu já gravei para mim aquela imagem mental, que já irradiou, já atraiu aquilo que tinha que atrair. Então, que nós possamos remar por uma meta de sucesso, para uma meta de progresso, de evolução, porque o livre-arbítrio é uma potencialidade, é uma ferramenta para que a gente possa crescer, meus irmãos. Não vamos agora querer voltar ao passado para acertar tudo que nós fizemos equivocados ou erramos por orgulho, egoísmo, maledicência, seja o que for. O tempo de mudança é agora. E principalmente no momento que a lei está nos trazendo uma prorrogação de uma pandemia, com tendências a continuar ainda por longo tempo. Porque muda-se o mundo quando muda-se o processo existencial daqueles que o habitam. É assim que funciona. Portanto, que nós possamos fazer a nossa parte, colaborar com a nossa parte. Porque, veja só, se somos livres para decidir sobre os nossos pensamentos e atos, muitos de nós ainda nos tornamos escravos das suas consequências. Muitos ainda de nós vamos ver, sentir e vivenciar isso após o desencarne. Ou às vezes ainda nesse momento que estamos vivendo agora. Porque a gente não conversa, a gente não fala o que sente para o outro. A gente não fala, mas você pensa, você sente, e você deseja, e você cria no seu pensamento uma forma de ideação de fala. Só que você não fala, mas você já realizou isso no plano espiritual. Precisamos ter atenção para isso. Cuidado, vigilância. Jesus, quando nos fala pecado pelo pensamento, ele já nos chamava a atenção, não mais só pela atitude, mas pelo pensar. E vem a doutrina espírita e nos fala que é através dos pensamentos que somos influenciados pelos espíritos, que de forma constante e contínua são eles que nos dirigem. Olha só, nós espíritas, com essa informação, nós não estamos cuidando ainda do nosso pensar. São consequências do nosso processo mental. E esse processo mental, ele faz mal não só ao físico, faz mal ao perispírito e, por consequência, ao físico. Desarmonizamos desnecessariamente. Então, meus amigos, se você agora, nesse momento, olhar para dentro de você e refletir, todos nós, vamos olhar agora para dentro de nós, com verdade, com vontade, com desejo de nos conhecer. Veja que o livre-arbítrio, até hoje para você, foi sempre foi e será proporcional
a sua condição evolutiva. Condição evolutiva. Você aplicou o livre-arbítrio, você fez a sua opção de conduta em função da sua condição evolutiva. Mas nós estamos falando de atos, mas a parte que a gente aprende na doutrina espírita, que é o pensar, o sentir. A doutrina espírita abre mais ainda. Meus irmãos, nós não somos pecadores. Nós não podemos carregar cruzes e cruzes e cruzes de culpas de cada encarnação que vivemos, com o sentimento de culpa. Porque todo culpado é um pecador que merece castigo negativo. Deus é um Pai amoroso, misericordioso e justo. Porque eu me predisponho a ser melhor, a fazer os meus atos mentais, sentimentais e físicos de uma forma mais equilibrada, para que eu me predisponha a também ser amparado pela espiritualidade. Às vezes não temos observado situações existenciais que são as ferramentas que nós temos ao observar e atuar. Você está na rua, caminhando com máscara, com álcool gel no bolso, com todos os cuidados. Mas você está caminhando, visualiza uma imagem e faz uma crítica. Visualiza uma outra situação e julga. Sempre para as coisas negativas de quem está fazendo. Não adianta. Vamos cuidar do pensamento, do nosso compromisso, com nós mesmos e com o próximo. Portanto, faça sempre aquela pergunta: eu quero, mas eu posso fazer? Aí você diz: eu quero fazer e eu posso fazer. Aí vem a terceira pergunta: mas eu devo fazer? Por quê? Porque nem tudo que eu quero eu posso. E nem tudo que eu posso eu devo. Se não está dentro da lei de Deus, eu não posso. Se eu não posso porque está dentro da lei de Deus, eu vou apagar esse meu quero, esse meu desejo. Por quê? Porque a lei natural de Deus é a harmonia, é equilíbrio, é tudo que reflete amor, paz, perdão, paciência, tolerância, compreensão, solidariedade, fraternidade, benevolência, tudo que é para o aproximamento, para nos aproximarmos da lei natural de Deus. O contrário a tudo isso, nós estamos nos afastando. Quem sou eu para julgar alguém? Então, eu quero, eu posso, eu devo. Não sei, eu tenho que me questionar. Porque nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo fazer. Esse é um processo de reflexão sobre a nossa caminhada na aplicabilidade do livre-arbítrio. Portanto, temos liberdade para raciocinar. Temos ou não temos? Hoje, com os fundamentos da doutrina espírita. Você reencarnou, hoje estamos aqui, dentro do nosso ambiente doméstico, estudando, refletindo sobre doutrina espírita.
Não estamos no GAEB com aquela disponibilidade daquela área, daquele auditório, com projeções, com abraços, conversações, ação direta dos espíritos. Estamos num ambiente doméstico que também tem ação direta dos espíritos. Mas eu não estou vendo as pessoas. Fazer um estudo desse sozinho? Não, eu estou com as pessoas. A minha imagem é que eu estou com um grupo de pessoas. Porque eu penso agora no GAEB e lá eu estou. Projetando, vendo a imagem de Dr. Eurípides, não é? O apóstolo e o Espiritismo, nos amparando, nos auxiliando na noite de hoje através dos propósitos espirituais. E dentro do ambiente doméstico, com os nossos espíritos familiares. Não? Sim. Porque é preciso que nós estejamos reunidos com os nossos familiares. Vocês já pensaram nisso? A lei natural, ela vai fazendo a aproximação para que a gente aprimore. Por isso que muitos estão ficando agressivos dentro de casa. Por isso que muitos estão se separando. Porque não tinha convivência. As pessoas estão se separando. E muitos não observam que ele está numa prova. Está numa prova. Olhe a sua vida como está hoje, em relação à família, cada um na sua condição, porque ninguém foi jogado ali. Ninguém. Porque Deus não faz escolha através de dados. Deus criou uma lei e nós, como espíritos, princípio inteligente do universo, hoje espíritos com a razão desenvolvida, que entende a parte da consciência do que é bom, do que é ruim, nós não temos mais desculpa. O espírita, como nós que estamos aqui hoje, o que nós iremos falar se nós não estamos buscando o aprimoramento? Como Divaldo falou no blog de estudo Allan Kardec, para nós, que é a reforma interior. Não podemos perder esse foco. Se eu tenho liberdade para pensar, raciocinar, discernir, eu tenho liberdade para agir, gente. Se eu tenho liberdade para fazer toda essa fundamentação espírita, eu tenho liberdade para agir. Por isso que está esse estado de perturbação dentro do ambiente doméstico e os processos de desencarne dentro do ambiente doméstico. Meus irmãos, desencarne de uma família, de um pai trabalhador que dava à família tudo que podia para uma qualidade de vida melhor. 2 filhos, uma esposa e uma sogra que morava com ele. Estavam numa aprovação boa, né? Esse jovem, bem mais novo do que eu, 54 anos, eu tenho 74, ele trabalhando, se infecta através do coronavírus e desencarna.
Ele era o arrimo, ele era o sustento, ele era a base da família. Um bom pai, um bom marido, um bom genro. Uma pessoa linda e maravilhosa, e desencarnou. E aquela família entrou num campo de desespero, porque não tenho a consciência e o esclarecimento ainda de que aquele jovem, 54 anos, só perdeu o corpo para o coronavírus. E a família estava lá para vivenciar esse momento. E nós não sabemos os porquês. Aquela história que nós conhecemos, por que Deus leva um homem de bem e deixa um homem mau? Porque a lei natural de Deus, ela não é falha. E nem tudo que é dor, nem tudo que é uma partida de um espírito, significa que ele está sofrendo. Porque não podemos dizer que esse espírito estava no momento de voltar um processo de regeneração, ou antes de completar a regeneração, ou antes de chegar ao ponto certo da regeneração, e ele vir ajudar essa própria família. Não sabemos. A lei natural de Deus é muito amorosa, é muito misericordiosa, mas ela é justa. O que é para mim é para todo mundo. Por isso que quando nós estudamos o livre-arbítrio, nós aprendemos que se temos liberdade para pensar, raciocinar, temos liberdade para agir e temos liberdade para escolher o que rumo queremos dar na nossa vida. Temos a liberdade de escolher o rumo que queremos dar em nossa vida, mas entendamos e compreendamos que depois desta vida temos outras vidas a vivenciar. Inicialmente, aonde estivermos, a partir da nossa morte, nesta vida. Vamos estar na posição que temos que estar. Não dá para esconder, não dá para escolher, não dá. É aquela lei, ela vai fazer o impulso, vai te posicionar aonde você deve se posicionar. Ter o atendimento que tem que ter, receber as influências que tem que receber. Porque no plano espiritual, a gente volta no sentimento e no pensamento. Tudo no plano espiritual é pensamento. Vejamos os filmes que nós já tivemos aí. Nosso Lar, sobre o Chico. O que se pensa se realiza no plano espiritual. Não é? Então, refletimos sobre que rumo estamos dando em nossa vida. Quando você reconhece que a culpa é sua, não é por você achar que a culpa é sua que você tem o direito de colocar essa culpa sua em alguém ou transferi-la para alguém. Se você se sente culpado, faça diferente. Se arrependa. Se reconstrua internamente através do pensamento e vai vivenciar a diferença de outra forma. Muda-se tudo. Só depende de você. Mas a nossa dificuldade é aceitar como a gente é. Por isso, lá no início, Kardec fala consciência de si mesmo em relação à lei natural. É você se ver onde você está dentro da lei natural. Você está caminhando em direção à lei? Ou você está estagnado perante a lei? Você recebe uma série de informações da doutrina espírita e continua do mesmo jeito?
fazendo o que você sempre fez. Então, não vamos transferir para o outro aquilo que nós temos que mudar em nós mesmos. Se eu desencarnar e dizer que a culpa é da minha filha, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho, seja de quem for, ninguém encarnou no lugar errado. Ninguém encarnou. Deus não joga dado. Nós não somos iguais a ninguém. Cada espírito tem uma carga de passado que é diferente um do outro. Em todos os sentidos. Portanto, se nós refletirmos e aceitarmos quem nós somos, e a partir de você se aceitar, você vai lento e progressivamente mudando o conceito. No livro Opinião Espírita, André Luiz nos fala, através de Valdo Vieira, se não me engano, que o espírita que não evolui ou não faz um progresso durante 3 anos consecutivos, ele ainda não é um espírita consciente. E é verdade. Todo dia eu posso dar um passo. Um dia eu tive uns pensamentos nocivos. Amanhã eu já vou estar atento a esses pensamentos. Hoje eu tive um desejo venenoso. Amanhã ele não vai pintar mais na minha vida. É como nós tivéssemos um quadro e fôssemos escrevendo nesse quadro mental. Escreveu ódio. Vai lá, paga rápido com borracha. Escreve. Perdão. Paciência. Esperança. Muda. Muda. Não deem força a pensamento negativo. A força que eu estou dizendo é a imagem do pensamento de forma constante e contínua. O espírito que está ao nosso derredor, ao próximo, aonde chega a nossa irradiação, só foca aquilo que interessa a ele. Se o que você está pensando interessa a ele, você faz com que ele chegue. Portanto, essa é que a doutrina espírita traz para todos nós. Esse é o cuidado que temos que ter. Tá bom? Deixando para você, deixando uma orientação não é ordem, não é padrão, não é mandamento, não é nada. É uma orientação simples que a gente vai aprendendo com outros oradores, com outras leituras que a gente faz. Diz assim, que nos nossos dias mais difíceis, sejamos a luz para nós mesmos. No dia que você está impregnado de sentimentos sombrios, pensamentos automaticamente sombrios, desejos e atitudes desse nível, seja a luz para você mesmo. E quando, nos dias difíceis de alguém, da tua família ou não, do seu ambiente doméstico ou não, passa a ser toda a luz que ela precisa nessa pessoa. Eu não preciso falar nada com aquela pessoa com quem eu estou habitando debaixo do mesmo teto. Eu posso à noite fazer uma oração para aquela pessoa. Eu posso pedir proteção à espiritualidade pelo pensamento, sentimento, por uma pessoa que está saindo, que está indo para um trabalho. Uma pessoa que está doente.
A irradiação é mental, via perispírito. Então veja quanta luz nós podemos fazer em nossa vida. Quantas vezes podemos ajudar por dia alguém. As pessoas às vezes nos ligam e dizem assim, poxa, Celinho, morreu fulano, desencarnou fulano. Tem uma diferença entre morrer e desencarnar. Morrer é quando se exclui todo o fluido vital e a pessoa não tem mais nenhuma vida, energia nenhuma no corpo. O desencarne é quando ele consegue o desenlace, que não é imediato, né? Então, tem um tempo para o desencarne, que muitos podem estar sofrendo nesse momento na face da Terra. Porque muitos estão desencarnando e a grande maioria não tinha essa proposta, não é verdade? Então, a gente precisa fazer todos os dias, meus irmãos. Isso é uma solicitação desse amigo que vos fala. Faça todo dia, ou à noite, ou pela manhã, uma oração com muita humildade e com poucas palavras a Jesus, com a imagem que você conhece na sua mente, pedindo por esses 460 e tantos mil companheiros e irmãos desencarnados na pátria do Evangelho. Pátria do Evangelho. Portanto, se nós estivermos sozinhos, cuidemos dos nossos pensamentos. Mas, se nós estivermos em grupo, como agora mesmo, de forma visual, mecânica, tenhamos cuidado com o pensamento e com o nosso comportamento. Então, se nós estivermos em grupo familiar, cuide do seu comportamento. Se você ficar meio estressado ou com raiva, cuide das suas palavras. Se você estiver tendo saúde, sucesso no seu trabalho nesse tempo de pandemia, cuide para que não exteriorize o orgulho e o egoísmo que está em seus sentimentos. E nos seus desafios, nos nossos desafios, cuidemos das nossas emoções. Porque todos nós, com Jesus, podemos fazer a luz em nós mesmos. O amor de Jesus por nós é de um espírito puro, aquele que é um modelo e guia, aquele que curava por irradiação, aquele que curava sem tocar nas pessoas, por identificar aquele que tinha o merecimento e permitir uma das melhores, mais lindas passagens dos fenômenos de Jesus, que é da mulher hemorroísa que toca a veste do mestre. A veste do mestre estava impregnada de fluidos de um espírito puro, que uma mulher totalmente abandonada por tudo e por todos, que vem nos mostrar, ainda hoje, que podemos ser curados.
ou estruturados em nossa vida por Jesus. Por Jesus. Não podemos nos esquecer disso. Portanto, nos desafios, cuidemos de nossos pensamentos, comportamentos, palavras e emoções. Esse é o caminho, essa é a nossa verdade, essa é a nossa vida. Que nós, nesse instante, possamos fazer uma mentalização onde cada um de nós possa encontrar um pouco de paz. A imagem que você criar no seu pensamento agora possa lhe trazer um pouco de paz interior para fazermos a nossa prece. Importante que essa prece nós estamos fazendo dentro do nosso lar, debaixo do nosso teto, com a nossa família, encarnada e desencarnada. Jesus, bondoso, amado amigo. Aqui estamos reunidos, todos nós juntos, com os nossos pensamentos, harmonizados em imagens que nos trazem um pouco de paz, para que o nosso coração fique mais tranquilo e que as nossas consciências possam abrir as portas para recebermos essas luzes que vêm emanadas de muito magnetismo espiritual, para que possamos fortalecermos, encorajar a todos nós, para que continuemos nessa luta, nesse esforço para a nossa transformação íntima, para que possamos, através da espiritualidade, podermos nos conectar com eles, através das sugestões mentais, para despertar dos momentos de dúvida. Porque muitos de nós precisamos fazer esse treinamento. E esse instante, essas luzes que conquistamos, possa pairar sobre o nosso ambiente doméstico, sobre todos aqueles que aqui estão nessa noite, encarnados e desencarnados, possam usufruir, se harmonizar, se reequilibrar, se potencializar com esses esforço. E que toda essa falange de espíritos, coordenada por Eurípides Barçanufo, que nos deu a assistência durante esse estudo e nos amparou durante esse estudo, junto com os amigos espirituais, nós somos gratos. E que tenhamos todos nós uma boa noite, uma boa semana, com Jesus no coração, mas, principalmente, com Jesus nas atitudes. Que assim seja, agora, hoje e sempre, com o Mestre querido. Obrigado a todos.